Bem-vindo à videoaula de Marketing Digital para Jornalistas. Prazer ter você aqui e falar sobre esse assunto tão importante para nós, profissionais de comunicação, jornalistas nos dias de hoje, já que o marketing é um grande campo de oportunidades para nós nessa nova era digital, tá bom? Antes de começar, vamos fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Almir Risato, eu sou jornalista pós-graduado em Comunicação Empresarial, Relações Públicas e Marketing. Minha carreira no jornalismo começou ainda no último ano de faculdade, na Folha Online, hoje chamada de Folha.com. Ali eu fiquei até 2003, meados de 2003, quando eu fui convidado para ir para o portal Terra, ser subeditor e depois lá virei editor também. E em 2006 eu decidi empreender, estava com um ótimo cargo no Terra, um ótimo salário, mas falei, quero montar o meu próprio negócio. E em 2006 mesmo, nesse mesmo ano, eu fundei a RZT Comunicação, uma agência focada inicialmente em assessoria de imprensa. Ao longo do tempo, com esses mesmos clientes já de assessoria de imprensa, a gente viu a necessidade de se capacitar, de se reinventar e até mesmo por uma própria demanda dos clientes, que na época falavam, vocês podem cuidar do nosso Twitter, do nosso Orkut? E ali a gente viu uma grande oportunidade para a agência começar a agregar outros serviços e eu comecei a me interessar muito por esse universo digital, até porque nos tempos de redação sempre trabalhava no ambiente online. Estudei muito, hoje eu sou consultor em marketing digital e em 2016 eu montei o primeiro curso de marketing digital para jornalistas, um treinamento focado para jornalistas, porque ali eu já via muito da nossa importância de se capacitar para essa nova era, até mesmo enquanto eu estudava, conversava com alguns colegas e via o quanto eles estavam por fora de assuntos que eu até já dominava, né? E aí veio a ideia de ajudar esses colegas de profissão mostrando esses caminhos do marketing digital, tá? Em 2019, idealizei o Congresso Digitalista, que foi um dia no qual tivemos palestrantes, debates, e reunimos mais de 300 jornalistas de todo o Brasil, um dia em São Paulo, foi um dia incrível. E em julho idealizamos a Escola Digitalista, porque até então eu ministrava cursos usando o meu nome mesmo, minha própria imagem, alugava salas para ministrar esses treinamentos e agora nós temos uma sede na qual a gente oferece vários treinamentos, além dos cursos que eu ministro, temos outros professores parceiros também, dando aulas na escola, tudo para levar o máximo de capacitação, tudo que o mercado vem exigindo de nós para você com o conhecimento avançado em marketing digital, em redes sociais, em SEO, redes sociais. E quando eu falo conhecimento avançado, não focado só em profissionais que já atuam, mas principalmente, inclusive, que é a maior parte do meu público, do público da escola, dos meus cursos, e profissionais que estão justamente nesse processo de reinvenção. Muitas vezes perdidos, depois de anos de atuação em redações, não sabem como fazer para se capacitar e atender essa demanda do mercado, que hoje vem exigindo muito mais conhecimentos do que a gente teve no tempo de faculdade, tá bom? E vamos falar sobre esse processo de reinvenção que é tão necessário nos dias de hoje. Por quê? Quando a gente fala do jornalista de hoje, não dá para remeter só àquele jornalista de antigamente. Eu, por exemplo, me formei em 2000, não sei há quanto tempo você se formou, mas tenho certeza que o conhecimento que você teve na faculdade, hoje em dia, ele por si não é mais suficiente. O seu diploma como jornalista, hoje para o mercado, não é mais suficiente, tá? Num primeiro momento pode parecer um cenário triste, mas não é, Não é pelo seguinte, quando a gente pega o nosso conhecimento como jornalistas, a nossa bagagem, os anos de experiência, enfim, e adiciona os novos conhecimentos, as novas habilidades do marketing digital, e para isso a gente precisa de capacitação, a gente se torna um profissional muito forte no mercado, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais nesta videoaula. Por quê? O que as vagas de emprego exigem hoje? Quando você se depara com uma oportunidade no mercado, seja para prestar um serviço para um cliente ou mesmo para trabalhar numa empresa, a maioria das vagas exigem conhecimentos, habilidades que talvez, se você ainda não estudou marketing digital, você nunca ouviu falar sobre isso. Ou você já ouviu falar, mas não tem a mínima noção do que se trata, tá bom?
A questão da dependência das vagas nos veículos de comunicação. Ou seja, hoje em dia a gente tem cada vez menos veículos de comunicação. Quantos veículos tradicionais não fizeram passaralhos, não fecharam as portas, não demitiram vários profissionais que os que permaneceram tiveram que abraçar novas funções, ou seja, condições muitas vezes bem inferiores a de anos atrás, né? Então, depender exclusivamente dessas vagas em veículos de comunicação é de alto risco e não recomendado. Bom, passaralhos o tempo todo, como eu falei, né? Menos vagas, mais jornalistas desempregados. Imagino que você conheça vários colegas de profissão que estão desempregados ou que muitas vezes tiveram que atuar num novo mercado, né? E por que isso aconteceu? Por toda essa mudança no mercado e também, sempre falo para a gente fazer um pouco de meia-culpa, muitas vezes uma falta de capacitação nossa como jornalistas para esse novo mercado. Afinal, quanto tempo a gente vem falando dessa era digital e de marketing digital? Não é agora, isso não vem de agora, né? Então é muito importante que a gente faça uma autoanálise e veja, poxa, será que a culpa é só do mercado? Será que a culpa é só da crise? A culpa é do governo? É muito fácil a gente culpar, julgar essas pessoas, ou o mercado, ou o governo em si, e não ter a humildade de falar, poxa, mas também durante tanto tempo eu permaneci como um jornalista de antigamente, né? E quando a gente vai para o mercado buscar uma recolocação, uma oportunidade, a gente se depara com uma situação muitas vezes constrangedora, que é justamente o fato de não ter as habilidades do mercado. Então, não esqueça o seu diploma de jornalista, mantenha ele, lógico, você não vai jogar ele fora e nem vai pegar o seu conhecimento como jornalista e jogar no lixo, mas você tem que ter a noção e a consciência de que só isso já não é mais suficiente, tá bom? Jornalista que não se reinventar vai ter dificuldades, e eu acho que cada vez mais dificuldades, e já vem tendo dificuldades. E ao mesmo tempo que tem dificuldades, e eu me deparo isso com praticamente em todas as turmas, de jornalistas que ficaram muito profissionais de alto nível, mas que ficaram muito tempo sem se atualizar, e hoje estão chegando no mercado, depois de participarem de um passaralho, depois de anos de empresa, de anos de um veículo de comunicação, com grande dificuldade de fazer essa recolocação, né? E ao mesmo tempo vejo muitos alunos, felizmente, que estão tendo oportunidades. Por quê? Porque o mercado precisa de profissionais como nós, profissionais capacitados, né? E mais uma vez eu falo, una sua habilidade de jornalista, seus conhecimentos de jornalistas, una com as habilidades de marketing digital e você vai ver que as portas vão se abrir para você. E quando a gente fala nesse processo de reinvenção, a gente está falando muito também numa mudança de mentalidade, uma mudança de mindset. Porque imagino que você saiu da faculdade já direcionado para trabalhar ou num veículo de grande porte, né, uma mídia tradicional, ou uma assessoria de imprensa, e esqueceu ou não foi direcionado, principalmente se você se formou há muitos anos, para trabalhar em outras áreas, né? Ou seja, a gente passou muitos anos das nossas vidas, se você é um profissional com aproximadamente a minha idade, ou até um profissional com a idade acima da minha, nem imaginando que a gente poderia atuar num universo à parte do jornalismo, né? E, ou seja, hoje a gente tem essa possibilidade, mas a gente precisa fazer um trabalhinho de mudança de mentalidade mesmo. E muitas vezes aceitar isso, que não é só porque nós somos jornalistas que a gente tem que trabalhar só com jornalismo. Vamos nos abrir para trabalhar em outras áreas, inclusive no marketing digital. E a gente pode trabalhar com isso sim, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas trabalhar com outra área que não seja jornalismo, eu vou deixar de ser jornalista, ou é uma prostituição da nossa profissão. Gente, pelo contrário, a gente está numa nova era. Não dá para a gente comparar o que a gente está vivendo hoje com o que a gente tinha nesse tempo aqui da imagem, né? Então, ou seja, vamos aproveitar também as oportunidades e a gente tem que ter a noção, a clareza de que ou a gente se adapta a essa nova era ou muitas vezes a gente vai ter que largar nossa profissão mesmo, porque a gente não vai conseguir as vagas de emprego que tinham antigamente, até porque os veículos mudaram muito, tá?
E quando a gente fala de trabalhar no marketing digital, a gente pode pegar a nossa bagagem do jornalismo e aplicar no marketing digital. Inclusive, esse é o nosso grande diferencial comparado a qualquer outro profissional. Eu sempre digo, não tem nenhum profissional que possa se beneficiar tanto nessa era digital quanto nós jornalistas. Porque grande parte do que está envolvido com marketing digital é o conteúdo. E quem melhor que nós para fazer conteúdo? Nada contra os publicitários, os RPs, os marqueteiros, mas nós somos os maiores capacitados para produzir conteúdo. Mas por que esses outros profissionais vêm produzindo conteúdo para site, para blog, fazendo gestão de redes sociais? Porque durante muito tempo nós, jornalistas, estávamos adormecidos, ainda com aquela ideia enraizada de que jornalista só pode fazer jornalismo. E aí o mercado, sedento de profissionais que tivessem habilidades como SEO, conhecimento em inbound marketing, conhecimento em mídias pagas, enfim, o mercado não se deparou com profissionais jornalistas capacitados para isso. E aí o mercado teve que recorrer a profissionais de outras áreas. E por isso que é muito comum hoje em dia você ver publicitários escrevendo conteúdo para sites e blogs. Mas por quê? Porque eles se capacitaram, eles se reinventaram, eles entenderam a importância, por exemplo, de conhecer SEO. E é isso que o mercado quer. Não adianta você achar que só porque você é jornalista, você vai conseguir chegar numa empresa e tranquilamente vencer a concorrência para quem também está se candidatando a essa vaga de redator e não é jornalista. Isso é um ledo engano. Tá? Quando a gente abre uma vaga hoje no LinkedIn, por exemplo, a gente vê que uma empresa que está buscando um redator com técnicas de SEO não exige a exclusividade que ele seja um jornalista. Inclusive lá na formação aparece ou formados em jornalismo, em publicidade, em marketing, em relações públicas. Veja só como não é uma desvalorização da nossa profissão, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o mercado busca o quê? Um profissional que esteja apto para isso. E se não for um jornalista, vai ser um de uma outra profissão, de uma outra formação, tá bom? Se dispor a não fazer apenas jornalismo. Isso é um exercício de humildade mais uma vez, né? A gente fala, poxa, realmente as vagas no jornalismo raiz, elas estão cada vez mais escassas. Então vamos abrir a mente para outras possibilidades, né? Não deixando de ser jornalistas, reforço isso mais uma vez, tá bom? Mas a gente vai ter que se dispor a fazer coisas que não estão ligadas ao jornalismo, como por exemplo, criação de anúncios. Se a gente fala de criação de anúncios, até alguns anos talvez a gente remetesse a um publicitário, por exemplo. Mas quando a gente faz gestão de redes sociais, você como jornalista vai ter que saber fazer anúncios. Até porque o alcance orgânico hoje das redes sociais está muito baixo, ou seja, até para gerar resultados em redes sociais, você vai ter que criar anúncios para o teu cliente ou na empresa onde você trabalha, você vai precisar criar artes para as redes sociais, você vai precisar criar e-books, e quando eu falo de e-books, não só o texto, mas o layout, a entrega desse material também para o público, ou seja, uma série de outras atribuições que não estão relacionadas ao jornalismo. Mas agora, se você não se dispõe a fazer esse tipo de atividade, o marketing digital não é para você, sendo bem sincero, né? Agora, se você quer buscar uma recolocação, ser mais valorizado pelo mercado e pensar além do jornalismo raiz, aí sim o marketing digital é para você. E eu digo que talvez você até se apaixone por essa área como eu me apaixonei, não só pelas diversas oportunidades que a gente tem no mercado, mas pelos trabalhos que a gente faz no dia a dia mesmo, né? Que a gente consegue unir o jornalismo com outras habilidades, tá bom? Fala um pouquinho mais desse processo de reinvenção, né? Como eu falei, ser apenas jornalista não é suficiente no digital, tá? Então não ache que você chegando lá com seu diplominha de jornalista, formado há não sei quantos anos ou mesmo recentemente, isso vai ser suficiente, não é. E é um cenário muito triste, eu vejo alunos dos meus cursos que acabaram de sair da faculdade sem nenhuma capacitação para o digital. Infelizmente a maioria desses alunos já chega ao mercado sem a capacitação necessária, tá bom? Humildade para voltar à sala de aula e se capacitar, a gente tem que voltar a estudar,
né? E talvez seja o seu retorno a uma sala de aula depois de muitos anos, seja essa sala de aula presencial ou virtual, já que existem muitos cursos online, tá bom? Nos meus treinamentos, quantas vezes eu não vejo alunos falando, poxa, eu estou voltando a estudar depois de 15, 20 anos de formado. Por um lado é triste, né? Porque o que essa pessoa fez durante esse ano talvez tenha ficado enfurnada dentro de uma redação com os olhos vendados e focado só naquilo lá, sem pensar numa capacitação que seria necessária para esses dias de hoje, já que a gente vem nessa transição, nessa transformação para o digital já há alguns anos, né? Mas ao mesmo tempo também é muito satisfatório, porque para mim é um grande prazer, um orgulho ver que um aluno veio através de um anúncio no Facebook ou dos meus materiais ou através do Google, veio buscar capacitação comigo e poder ajudar colegas jornalistas é um grande prazer. Conhecimentos exigidos hoje, quando você vai buscar uma vaga de emprego ou uma oportunidade no mercado, o que buscam do jornalista? Conhecimento em marketing digital, em marketing de conteúdo, inbound marketing, geração de leads. E quando a gente está falando de leads aqui, não é o nosso lead do jornalismo, hein? Lead no marketing digital e nos negócios em geral são potenciais clientes. Aulinha rápida de lead. Quando uma pessoa entra no meu site, ela é uma visitante. Entra no site da escola, ele é um visitante. Agora, quando ele se cadastra para assistir uma videoaula, por exemplo, ele tem que colocar nome e e-mail, ou ele se cadastra para baixar um e-book, por exemplo, ele vira um lead, tá? E é justamente essa geração de leads que é um dos pilares do marketing digital. Ou seja, quando a gente está gerando leads, a gente está gerando o quê? Potenciais clientes. Porque depois da geração de leads vem a nutrição, ou seja, oferecer novos conteúdos, relacionamento até o objetivo final. Qual que é o objetivo final quando a gente faz um trabalho de marketing? Normalmente o objetivo final é vendas. E a gente tem que mudar essa chavinha do jornalismo para o marketing para pensar em como ajudar os nossos clientes ou as empresas, a empresa na qual a gente trabalha, a aumentar vendas. Esse é o objetivo, tá bom? Conteúdo para redes sociais, monitoramento, interação. E quando eu falo aqui de conteúdo para redes sociais, conhecimento hoje em dia já avançado, tá? Mensuração de resultados, métricas. Aqui a gente está entrando até numa área um pouco de exatas, o que normalmente nós jornalistas fugimos desde os tempos da faculdade. Mas é um resultado, esses resultados a gente tem que analisar, porque é com base neles, nessas métricas, nos números, que a gente vai direcionar todo o nosso trabalho nos meses seguintes, tá? Quais são os conteúdos que estão bombando mais nas redes sociais? Quais são os posts no site ou no blog que as pessoas estão mais acessando? Ou seja, se eu não mensurar esse tipo de resultado, eu vou continuar fazendo um trabalho intuitivo, tá bom? Criação de anúncios, Face Ads, Insta Ads, Google Ads. Você, jornalista, vai precisar aprender a criar anúncios. E você vai ver depois, até com capacitação, com cursos, que não é nada muito difícil de fazer, tá? E até muito prazeroso. E o interessante é que quando a gente faz anúncios, aumentam e muito as chances da gente gerar resultado para os nossos clientes. Isso é o que a gente espera e o que o cliente também espera, né? E SEO. Eu sempre falo de SEO porque eu adoro esse tema, está intimamente ligado à escrita, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Se você também gosta de escrever, vai se identificar muito com SEO também, tá bom? Saber mexer no Facebook é igual amador, gente. Não é o seu conhecimento o conhecimento como usuário de redes sociais que vai garantir que você tenha uma oportunidade no mercado. Isso é muito pouco. Conhecimento como usuário é o mesmo conhecimento de qualquer profissional, de qualquer pessoa que use as redes sociais. Hoje em dia, para a gente trabalhar com redes sociais, como social media, a gente tem que ser um profissional, a gente tem que se especializar. É isso que o mercado quer. Até porque, quando você vai diante de um cliente ou para uma empresa e mostra um conhecimento muito básico de redes sociais, qual que é a diferença entre você e o sobrinho do dono dessa empresa, né? Talvez o conhecimento do sobrinho em marketing digital, não estou falando de jornalismo, em marketing digital, em redes sociais, talvez seja até superior ao seu, né? Então a gente precisa elevar esse nosso nível de conhecimento para chegar bem no mercado, mostrar nosso valor e começar a ser reconhecido.
tá bom? Como que a gente pode, como nós jornalistas, podemos atuar no marketing digital? Bom, você pode ser empregado trabalhando numa agência, num veículo de comunicação ou numa empresa. Você pode ser um PJ também, um empreendedor, um prestador de serviço para atender agências, para atender veículos de comunicação, para atender empresas, tá? Ou trabalhando também em cada um desses veículos, né? E você pode ser também um produtor digital. O que é o produtor digital? É quem produz produtos digitais. Produtos digitais, infoprodutos, são cursos online, por exemplo, são e-books. Então, muitas vezes, eu me deparo isso praticamente todas as minhas turmas, eu vejo jornalistas com anos de experiência, com muito conhecimento e que não têm a capacidade ou não pensam na possibilidade de pegar esse conhecimento e transformar isso num curso online. Olha só quanta bagagem pode ser aproveitada, quanto conhecimento pode ser transmitido para outras pessoas, para outros profissionais, né? Então, nós normalmente jornalistas não temos muito essa veia empreendedora, mas no marketing digital isso é permitido, isso é possível, até para que você venda 24 horas por dia. Quando a gente tem produtos digitais, a gente está dormindo e está vendendo, isso é muito prazeroso. Além de poder impactar centenas, milhares de outros profissionais de todo o país, em outras localidades, em outros países, tá bom? Aqui é uma grande mina de ouro para o jornalista, se ele souber fazer bem feito o serviço e tiver uma boa ideia de negócio, tá? O que mais que a gente pode fazer? Produção de conteúdo para sites e blogs. Quando a gente fala de produção de conteúdo nos dias de hoje, na era digital, sempre, gente, sempre com técnicas de SEO, tá bom? Revisão de conteúdo, então quando você aprende a trabalhar com SEO, aprende as técnicas de SEO, você tem grandes oportunidades no mercado, não até só para fazer produção de novos conteúdos, mas para pegar conteúdos já existentes em sites e blogs e falar para o cliente, olha cliente, esse teu conteúdo é maravilhoso, só que não tem SEO. E aí a gente tem que fazer até um processo de educação, de educar o mercado e falar para o cliente, você sabe o que é SEO? O SEO pode proporcionar para você um posicionamento orgânico nos buscadores, você pode ser primeiro lugar no Google quando digitarem uma expressão, isso vai te render centenas, milhares de visitas por mês e vai proporcionar o quê? Talvez um aumento no número de vendas, um aumento no seu faturamento. Ou seja, olha quantas possibilidades a gente tem aí. Que cliente não quer ter aumento nas visitas do site dele, aumento na procura pelos serviços e, consequentemente, aumento nas vendas? Todo mundo quer isso, né? Com SEO a gente consegue, tá? Redes sociais. Fazer um trabalho como social media, de gestão, de gerenciamento, de mensuração de resultados em redes sociais também. E-books. Você pode produzir e-books, pegar a sua habilidade com escrita, escrever e-books, mas lembrando, quando você vende um serviço de e-book para um cliente, normalmente ele quer o quê? O e-book escrito, diagramado e já disponibilizado na plataforma para as pessoas comprarem ou baixarem gratuitamente. Ou seja, tem outros processos aí envolvidos além da escrita pura do e-book, ok? Que mais? Boletins informativos, newsletters, ainda muito utilizados. Quem acha que o e-mail marketing morreu, não é verdade isso. Muita gente ainda consome conteúdo por e-mail marketing. E nessa era digital a gente tem que trabalhar em várias plataformas, inclusive o e-mail marketing, tá? E-mail marketing também, aqui com uma pegada um pouco mais comercial, né? Vídeos, produção de conteúdos em vídeos. E aqui, se você tem uma habilidade com esse tipo de recurso audiovisual, pode ajudar clientes, pode produzir vídeos para eles, pode fazer edição, pode ajudar o cliente a criar um curso online, por exemplo, que está muito em alta, tá bom? Quem tem habilidade em vídeo, já trabalhou em TV, numa produtora, enfim, tem aí um campo muito interessante para trabalhar no universo digital. Consultoria. Quando você, depois de algum tempo de experiência, de estudos, né, e de repente até alguns cases, seria bem interessante, você pode vender, empacotar o teu conhecimento e vender através de uma consultoria. Na consultoria, a gente não presta o serviço de mão na massa, tipo de redes sociais, de conteúdo para site, para blog. A consultoria envolve só a parte da inteligência, da estratégia do negócio. E é muito comum clientes entrarem em contato comigo, por exemplo, falando, não sei por onde começar. Estou ouvindo todo mundo falando de marketing digital, mas
estou perdido diante de tantas informações. Esse é um tipo de cliente que exige o quê? Uma consultoria. Para você entender o negócio desse cliente, analisar a concorrência, analisar que tipo de comunicação ele já vem desenvolvendo hoje, o que ele quer com o trabalho de marketing digital, qual que é o objetivo, se ele quer vender produtos digitais, se ele quer vender serviços, se ele quer aumentar a autoridade dele na internet, ou seja, tem muitos caminhos para isso. E você, com o teu conhecimento, é que vai direcionar o cliente a fazer isso. Inclusive indicando prestadores de serviços, as estratégias, as ferramentas que ele vai ter que adquirir. Por isso que a consultoria normalmente é um serviço bem rentável, porque você empacota realmente todo o teu conhecimento e entrega de bandeja para o cliente, tá bom? O interessante da consultoria é que depois do processo de consultoria, ao término dela, né, na entrega de um relatório, por exemplo, você pode em seguida começar a prestar serviços para o cliente. Porque normalmente o cliente não tem tempo para fazer gestão de redes sociais, blogs, e-books e não tem conhecimento técnico para isso. Ele vai falar para você, adorei a consultoria, agora vamos colocar a mão na massa, vamos começar por essas etapas que você sugeriu, tá? Alguns cuidados que eu acho que valem a pena ser citados aqui, até pegando um pouquinho da experiência do que eu já passei ao longo desses anos, inclusive de RZT, que a agência existe desde 2006, então já tem uma boa bagagem acumulada aí. Um ponto é, e que isso aqui é muito comum, vamos supor que você começa a trabalhar, você trabalhe já com assessoria de imprensa e esse cliente de assessoria de imprensa fala para você, você pode cuidar agora do meu Facebook, do meu Instagram, do meu LinkedIn? E você, com medo de perder esse cliente, fala, tudo bem, eu topo, eu faço esse serviço, eu faço um post por dia, eu faço 2 posts por dia, sem cobrar mais 1 centavo a mais por isso. É um grande erro. É um grande erro por quê? Porque aí você mesmo começa já a iniciar um processo de desvalorização da sua marca, da sua imagem. Primeiro porque assessoria de imprensa e marketing digital não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. São serviços completamente distintos, né? Eles podem inclusive se convergir, são ótimos, né? Porque na assessoria de imprensa a gente pode fazer um trabalho offline que pode render resultados também para o digital, mas não tem nenhuma ligação entre um serviço e outro. E por que normalmente isso acontece? Quando o jornalista fala, tudo bem, eu faço sem cobrar mais nada por isso. Porque normalmente o jornalista não tem muita habilidade de negociação, a gente tem dificuldade de se vender, a gente tem dificuldade de falar com o cliente no mesmo nível, né? E é muito importante que você pontue de uma forma muito tranquila e amigável com esse cliente, fala, poxa, eu posso fazer esse serviço, mas como é um serviço distinto da assessoria de imprensa, a gente vai precisar adicionar um valor aqui a essa mensalidade, caso você trabalhe com mensalidade com esse cliente, tá bom? Se você não pontuar isso no início, depois você não consegue reverter o processo. É muito difícil. Porque aí até o cliente vai falar, poxa, mas naquela época você falou que não ia cobrar mais nada por isso, porque agora você está querendo cobrar mais X a mais, né? Então é muito complicado. E aqui, por experiência própria, eu digo, tem cliente que sabe que são serviços completamente distintos e ele quer ver o que você diz, se você vai cair na dele para fazer de graça, melhor para ele, né? E tem cliente também que acha que é tudo a mesma coisa. Assessoria de imprensa, blog, site, redes sociais, e-book, e-mail marketing, newsletter, acha que está tudo no mesmo bolo da comunicação. E é muito importante pontuar, educar o mercado, tá bom? Valorize a sua imagem. Discriminar separadamente o FII para cada solução, nós na RZT a gente prefere trabalhar dessa forma. Coloca assessoria de imprensa um valor, produção de conteúdo para site, para blog outro, gestão de redes sociais outro valor, e-books outro valor. E é óbvio, se o cliente tem interesse em todas essas soluções, nesses serviços, a gente vai fazer um combo para ele, até para que se torne bem vantajoso ele fechar tudo com a gente, né? E aí vai ser interessante até para ele ver que, poxa, se eu fechar tudo isso com a RZT, é muito mais vantajoso financeiramente, inclusive, e na gestão de tempo dele, do que ficar contratando diversas agências, diversos profissionais, tá bom? Período de experiência, muito comum isso de acontecer, principalmente se você vai iniciar agora no marketing digital, ou seja, você não tem experiência, você não tem nenhum cliente atendido, você não tem nenhum case, e o cliente pode se sentir um pouco inseguro de fechar esse primeiro contrato com você.
Até certo ponto, normal, né? Mas aí cabe você definir um período para esse período de experiência que eu digo, não sem remuneração, sempre com remuneração, tá? Pode ser uma remuneração simbólica, um valor abaixo do que você gostaria, mas desde o primeiro momento já pontuando para o cliente, olha, a gente vai fazer por esse valor por 3 meses, a partir do 4º mês a gente volta a conversar ou já aplica a condição que você inicialmente pediu, tá bom? Isso vai ser interessante porque talvez o cliente precise de você e você também precisa desse primeiro cliente, né? E uma dica que eu sempre dou é tente pegar esse primeiro cliente, de preferência até com alguém próximo. Tenho certeza que você conhece um amigo ou um familiar que tem um pequeno negócio e tope fazer essa condição diferenciada, você tope também fazer essa condição diferenciada para ele, e ele tope ter você ali como primeiro case, vai ser bom para todo mundo, tá? Quer ser valorizado? Valorize-se, né? Mas para esse processo de valorização, a gente precisa do quê? De profissionalização, né? Para o cliente começar a ver valor naquilo que você oferece, naquilo que você faz. Se você não se valorizar, se você não se capacitar, o que vai acontecer? Ele vai comparar você com o sobrinho dele, né? Essa que é a verdade. Isso acontece com muita frequência. Ou ele vai passar para recepcionista da empresa, nada contra recepcionista, mas você seria um profissional muito mais capacitado, né, habilitado, se tivesse o quê? O conhecimento exigido. Agora, se você vai para uma reunião com esse cliente e ele já percebe nessa reunião que até o conhecimento dele em marketing digital é superior ao seu, o que ele vai ver em você? Um profissional de baixo valor, né? E aí ele vai ver só preço em você. E aí a gente começa a reclamar do mercado, né? Poxa, o mercado não nos valoriza. Mas será que o que a gente oferece para um cliente, oferece para uma empresa, é compatível com a remuneração que a gente deseja? Faça essa autoanálise. Muitas vezes não é, né? E aí o caminho, né, é a educação, é a capacitação mesmo, tá? O que fazer diante de tudo isso, desse processo de reinvenção, desse novo mercado, das habilidades exigidas? Os caminhos são capacitação, não tem outro jeito, né? E existem várias formas de capacitação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de formação em jornalismo, habilidades em marketing digital, você é um jornalista pronto para essa nova era. E um jornalista muito forte comparado a qualquer outra profissão, como eu falei, tá bom? Cursos, né? Existem centenas de cursos de marketing digital. Os nossos aqui na Escola Digitalista são direcionados para jornalistas, o que sinceramente é um grande diferencial. Eu passei anos estudando marketing digital, comprei diversos cursos, fui a diversos eventos, muitas vezes não entendia nada do que eles estavam falando, muitas vezes o conteúdo não era nada aplicável para o meu dia a dia, né? E aí eu tive muita dificuldade mesmo, né? Até por isso eu criei o curso para formatar um conteúdo que fosse aplicável para a nossa realidade, porque eu como jornalista também sei as suas dores, também sei as suas dificuldades. Eu já passei pelas mesmas coisas que você já passou ou até está passando, né? Então, não tenho a menor dúvida que os cursos encurtam o caminho mesmo, né? Então, em vez de você passar anos estudando, você fazendo um curso rápido aqui na Escola Digitalista, você vai deixar para lá vários meses de capacitação. Por quê? Porque a gente vai entregar tudo embalado, empacotado, tudo que você precisa de uma forma muito mais fácil e prática, né? Não pode parar de se atualizar. No marketing digital, uma vez que você entrou no marketing digital, você vai ter que fazer uma capacitação, estudar continuamente. Eu vou dizer que isso é um prazer, na verdade, porque quando a gente entende, a gente começa a gostar mais de trabalhar nessa área digital e a gente começa a ver tantas oportunidades que existem para nós profissionais de comunicação, tá bom? Mas a capacitação, o estudo, ele é contínuo. Por quê? Surgem novas regras de SEO, mudam as formas de você criar anúncios no Facebook, surgem novas ferramentas melhores, mais modernas, então a gente precisa realmente sempre se atualizando, tá bom? Bom, essa era uma videoaula para mostrar para você as possibilidades de atuação no marketing digital, mostrar que você não rasga o diploma de jornalista atuando com marketing digital e que sim, a capacitação é importante, é necessária para tudo que o mercado vem exigindo de nós, tá bom? Não tem outro caminho. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que eu te veja em algum curso
presencial ou mesmo numa sala online, que eu sempre estou de olho, acompanhando, interagindo com os alunos também. E qualquer coisa, conte comigo, conte aqui conosco aqui na Escola Digitalista. Muito obrigado!